Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Transmissão de mais uma live. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início aqui a mais uma live nossa. Espero que estejam todos bem, para que possamos dar início aqui. Vamos ver o pessoal que vai entrando, vai chegando. Beleza. Aí sim. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Coloquem seus comentários. Vocês estão aí, estão ouvindo bem, estão vendo bem, está tudo tranquilo? Vocês ajudam bastante para a nossa reflexão de hoje. Caminho, Verdade e Vida, número 66. A Regina Mobará aqui, já dando uma boa noite. Boa noite, Regina, tudo bem? Se você tiver com mais alguém aí na sua casa, compartilha com a gente, coloca aqui no comentário quem está com você, se você está vendo com mais alguém, que isso é legal, da onde você está vendo, se é a primeira vez que você está entrando. É legal para a gente esse feedback. Ó, Maria José, desejando uma boa noite aqui para a gente. Boa noite, Maria José. Marcos Pinheiro, boa noite a todos. Coloca aí no comentário se você está com alguém, se você está sozinho, onde que você está, se é a primeira vez que você está aí. Obrigado, Maria José, tá tudo ok, né? Valeu, brigadão. A Rosana, Tia Rô, boa noite. Brani, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo na paz do Cristo, agradecendo sempre, né? Tudo preparado. É isso aí, Tia Rô. Dona Ivonete, mãezona do coração, boa noite. Coloca aí com quem que você está nessa noite. Se você está sozinho com seus mentores, com seus anjos, ou tem mais alguém aí encarnado com você também? A gente saber um pouquinho como é que tá, se é a primeira vez que vocês estão entrando, onde que vocês estão, se tá frio, se tá calor. Aqui tá começando a esquentar, né? Cássio Ronaldo, ótima noite, obrigado por dividir conosco tantas coisas boas. Amém. Assim seja, Cássio. A gente vai, né? A gente aprende um pouquinho, a gente passa para frente, e assim tem que ser, né? Tudo que a gente aprende, que a gente recebe de graça, a gente tem que tentar doar de graça também, não é verdade? Olha aí o Décio colocando aqui, ó. Boa noite, Breno, Décio, Rosana e Cauã. Que legal, tá vendo? Ó, 3 pessoas aí juntinhas, muito 10. Fico feliz demais de ver vocês aí todos juntos. Isso é muito bom. Eu estou com meu filho Daniel, Dona Ivonete falou aqui. Claro que eu lembro do Daniel, esse grande homem. Nossa, falar aqui para vocês, quando eu era mais jovem, olha, ia lá só para jogar ping-pong na casa do Tadeu, que é o outro filho da Dona Ivonete. A gente falava que ia fazer lição, ó, ficava lá jogando ping-pong. Não é, Dona Ivonete? A Elza aqui, boa noite, Breno, seja bem-vindo. A Otília, boa noite. A Rosana, boa noite. O Cauã tá desejando. Dona Terezinha, gratidão sempre. A Otília, a Regina, estou só em Itanhaém. Tudo em ordem, mais quente, tá mais quentinho. Que legal, Regina. Olha aí que 10, hein? A Elza aqui, a Otília, oração do família. Muito bom. Vou passar aqui para vocês então rapidinho. Abram então Caminho, Verdade e Vida, livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 66, Como Pedis. E aí a gente vai abrir a Bíblia, João, Evangelho segundo João, o Evangelho, a Boa Nova, né? A palavra Evangelho significa Boa Nova, a transmissão da Boa Nova segundo a visão de João Evangelista, que é o evangelista que escreveu o Evangelho, ok? Então, capítulo 16, versículo 24, tá bom? Caminho, Verdade e Vida, número 66, Como Pedis, continuação aí da terça-feira que a gente viu com a Rê, com a tia Rê, né? A gente viu aí pedir, e a gente viu aí que a gente não sabe o que pedir, né? A gente não sabe. Hoje a gente vai falar assim, como estamos pedindo? Então, para auxiliar a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 27, número 22. Vou pedir para vocês, capítulo 27, número 22, a gente vai dar uma boa olhada, vamos nos basear bastante aqui no que o Kardec fala, de como nós pedimos as coisas. Será que nós estamos pedindo, fazendo oração do jeito certo? A Rê falou para a gente aí do pedir, né? Então a gente vai ver hoje como estamos fazendo a nossa oração. Isso é muito importante para os dias de hoje, sempre, né? Mas a gente não sabe ainda rezar, a gente não sabe orar, a gente precisa aprender muita coisa ainda. Dá mais uns oizinhos aqui, a dona Terezinha, boa noite, a Patrícia Siqueira, boa noite, tudo bem, Breno? Marilene, boa noite, professor, boa noite, Mari, espero que esteja tudo bem aí. Patrícia Santos, boa noite. Rosângela Paim, boa noite, família. Saudades imensas de vocês. A gente também, saudade muito grande, Rô. A tia Lu, a Luciana aqui, desejando boa noite pra gente. Comenta aí quem tá com você, quantas pessoas estão aí com você, se você tá com mais alguém, se você tá aqui em São Paulo, se você tá em outro lugar, se é a primeira vez que você tá participando. Inscreve aí, é a primeira vez que eu tô aqui, tô gostando muito, e a gente vai se ajudando, não é verdade? O Senildo mandando aqui um boa noite pra gente também. A Marilene falando, hoje estou na companhia de vocês e nossa espiritualidade. Que legal, Mari. Muito bom. Estamos juntos à distância, né? Mas estamos juntos também, isso é legal. Márcia Skodowski, é assim que fala? Boa noite, Márcia. Esse sobrenome, hein? Então, Caminho, Verdade e Vida, número 66, continuação do 65, que era pedir, agora é como pedir, como pedes, como que você pede, por quem nós temos que pedir, para quem temos que pedir. Então, a gente vai aprender um pouquinho aqui. A Patrícia Siqueira aí também, ó, no litoral, Itanhaém também, olha aí, duas aí, Itanhaém, que legal, hein? A Ismeia mandando aqui um figurinha pra gente, boa noite, legal, gente. Vamos participar então. Não esqueçam de pegar aí uma garrafinha, um copo de água para a gente fazer a nossa fluidificação no final, depois das nossas vibrações, a fluidificação da nossa água para as nossas necessidades, ok? Manuel, e aí, Manu? Bela noite de paz. É isso aí. Gente, só tenho aqui também a agradecer por todas as pessoas que estão nos ajudando na Casa do Caminho, que são muitas essas pessoas, né? Que ajudam fisicamente, ajudam financeiramente, ajudam materialmente, ajudam espiritualmente também, psicologicamente estão atendendo, tem gente que está atendendo lá também, virtualmente, né? Estão atendendo também, tá? Tem alguns atendimentos. Depois manda aí a mensagem se você estiver precisando. Tem gente que ajuda com cesta básica, tem gente que ajuda com dinheiro, teve a rifa, a gente está agora preparando para a próxima. Tem muita gente auxiliando, porque não para, né? O bem não para, né? O bazar está funcionando lá, as meninas estão lá, mesmo que se protegendo, a gente sabe que não é fácil, não é um momento fácil para ninguém, mas tem as meninas lá no bazar que estão lá todos os dias, com horário agendado, com cuidado, né? Álcool, máscara, ajudando também, que é a fonte de renda da Casa do Caminho, né? Tem muita gente ajudando. Muito obrigado a vocês que colaboram espiritualmente e materialmente também. A Patrícia Santos colocou aqui que também está no litoral, Mongaguá. Olha aí que legal, hein? Nossa, o pessoal do litoral participando aqui, ó. A Liliane colocou bênção poder receber aprendizado ao vivo. Boa noite. Vamos aproveitar, né? Tá vendo? Às vezes poder ir lá na Casa do Caminho ia ser um pouco difícil. A gente está aqui, ó, virtualmente quebrando barreiras. Antônio Cabreira, boa noite, Breno. E aí, Antônio, tranquilão? É isso aí. A Kislaine mandando boa noite aqui pra gente também. A Elza. E é isso aí. Caminho, Verdade e Vida, número 66. Preparem aí. Como pedis, continuação do 65. E a gente vai ter também Bíblia. Abram suas Bíblias. O Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 24. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, número item 22, ok? Patrícia pedindo vibrações aqui pelo Ronaldo. A gente está colocando aqui os nossos pensamentos e no final você coloca aí também para a gente poder elevar as nossas vibrações e emanar os nossos melhores sentimentos para esse caso aí do Ronaldo, que é essa depressão, que é a doença do século, na verdade.
A Silvia mandando boa noite a todos com a paz de Jesus. A Rosângela, eu também estou em Itanhaém. É verdade, Rô. Tem três aí, ó. Mongaguá, Itanhaém, pessoal de São Paulo. Robério Nunes, Tadeu Quina Camargo, estou aqui em Bom Sucesso, no Paraná. Grande amigo Tadeu, olha aí, que legal, irmão. Fico muito feliz de ter você aí tão longe e tão perto. Tava falando aqui da sua mãezona, quantas vezes nós comemos macarrão com salsicha e jogamos ping-pong lá na sua casa, não é verdade? Ei, mocidade. Hoje, olha aí onde estamos, né? Que legal, fico feliz, irmão, de ver você aqui na presença aqui na nossa live, viu? Lá diretamente do Paraná. Silvia Santos mandando aqui um abraço, a Patrícia Ana Marim, falando com a Paim, que mora no mesmo bairro. Olha aí, que legal. Cristiane do Carmo, boa noite. Vamos começar então? Depois a gente dá mais um salve aqui para quem for chegando, ok? Minha tia Márcia, de Fortaleza, aí também, ó, Paraná e Fortaleza, dois extremos aí, para a gente poder estar neste momento juntos. Boa noite, tia. Vibração para Angelina e a família, Otília Colombo. Vamos mandar assim. Márcia, também lá do Paraná, olha aí, ó. Muito bom, estamos atingindo lugares, quebrando barreiras, não é verdade? Olha aí, eu estou falando a verdade, hein? É verdade, não estou falando mentira aqui não. Então vamos lá, Caminho, Verdade e Vida número 66, Bíblia, João 16, 24, Evangelho segundo o Espiritismo 27, 22. 27, capítulo 22, o item. Te convido então agora neste momento, se você se sentir assim confortável, a fechar os seus olhos, encontrar uma posição confortável aí onde você estiver e respirar profundamente, deixando esse ar entrar nos seus pulmões. Inspirando e respirando. Inspira e solta. Tira esse momento para você. Se abstenha de todo e qualquer outro pensamento que não seja aquele elevado a Jesus e ao plano espiritual. Pensa nesses guias espirituais que estão constantemente tentando nos ajudar, que neste momento nós possamos nos elevar até eles, com os nossos pensamentos e com a nossa moral, pedindo o auxílio desses irmãos que estejam conosco nessa noite, ajudando-nos em nossas dificuldades, em nossas fraquezas, dando-nos força, coragem, resignação, humildade, para vencermos as nossas provas, para lutarmos contra os nossos defeitos, para sermos pessoas melhores, para sabermos o que pedir e deixarmos o egoísmo de lado e nos adentrarmos nesse oceano de amor, que é para onde todos são conduzidos. Irmãos menos esclarecidos, irmãos que ainda vivem no ódio, no rancor, na angústia, o nosso caminho é esse oceano de amor, onde a vontade de querer o bem do próximo é acima de qualquer outra coisa. E assim nós pedimos que esta água entre dentro de nós, para que nós possamos nos sentir lavados e renovados, dispostos a escutar, porque a fé nasce da escuta, a fé nasce da audição. Nós queremos escutar para deixar-nos conduzir por essas vibrações de amor e de melhora íntima, para que possamos dar a quem tem tanta necessidade ainda. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, gente, pela participação de vocês aqui. Começando então rapidinho, a Lu Santos, a Elza, a Iraci, o Alessandro Aloy e o Gustavo, falando que está ouvindo e enxergando bem o Alessandro. É isso aí, Ale, valeu. Então vamos começar aqui.
Caminho, Verdade e Vida número 66. Continuação do número 65 que a gente veio com a Rei na terça-feira, que era pedir, agora é como pedes. Como que você pede? Como que você está pedindo? Qual é o jeito da sua petição? E a gente vai ver aqui um pouquinho. Bíblia. João, capítulo 16, versículo 24. A gente tem a seguinte frase de Jesus. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Qual o contexto? Rapidinho, porque hoje eu quero pegar um pouquinho mais do Evangelho e vai ser um pouquinho demorado. A gente está aqui no discurso último de Jesus com os seus discípulos, depois da Santa Ceia, capítulo 13. A gente tem aqui Jesus na última ceia com os discípulos, lavando os pés dos discípulos, comendo com eles, compartilhando o pão, compartilhando o vinho, lavando os pés, dizendo quem é o servo, quem é o Senhor. E aí a gente tem essa parte de Jesus da sua despedida, onde ele fala quem é a verdadeira videira, a videira da vida. A gente já viu um outro capítulo aqui. E agora ele fala qual é a missão dos discípulos no mundo. E agora ele está falando aqui do anúncio do retorno dele, que ele vai e que por um momento vocês vão ficar tristes, os discípulos vão ficar tristes, mas vai durar pouco essa tristeza porque ele retorna. Ele está falando aqui das aparições dele ressuscitado. E aí, nesse momento aqui, ele fala que a gente ainda não sabe o que pedir, a gente não está pedindo certo ainda. E aí ele fala, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. A gente tem aqui em Mateus também, né? Fala bastante. Pedi e recebereis, batei e vos será aberto, né? A gente tem bastante esse diálogo de Jesus, ele insiste nisso. Só que aqui ele fala para quem tem que pedir. Como que ele fala? Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi em meu nome, em nome de Jesus, e recebereis. Para que a vossa alegria seja plena. Para que a vossa alegria seja completa. Você quer ser alegre? Você quer ser feliz? Pedi em nome de Jesus. Por meio de Jesus. Ele é o médium. Ele é o medianeiro, né? Ele é o intermeio entre nós e Deus. É difícil a gente alcançar a magnitude de Deus, mas ele quis ser essa ponte, pontifex, né? Aquele que é a ponte entre essas duas realidades, a realidade humana e a realidade espiritual. Jesus é o rosto divino do homem, é o rosto humano de Deus, né? Ele tem essa dupla característica. Começando então a lição de Emmanuel, a gente tem assim: em muitos recantos encontramos criaturas desatentas da oração. Foi o que a Rei falou para a gente na terça-feira. Como que é a nossa oração? Como que você está fazendo aí a sua prece? Como que você está orando, né? Não importa o nome que você é, não importa se é Pai Nosso, se é Ave Maria, não importa se é mantra, não importa se é falando e repetindo várias vezes. Como que está a sua oração? Não importa se é um olhar levantado aos céus, isso é uma oração também. Um impulso do coração, a gente vai ver aqui no finalzinho. O que é a oração? Como você está orando? E aqui ele já está falando que muitos se encontram desencantados da oração. Não, já parei de rezar, já Deus não escuta, não. Se Deus existe, ele não escuta, não. Já parei, já desisti, já. Muitos estão desencantados, como muitos estão desencantados de Deus, na verdade. Deus está morto, já dizia Nietzsche. Muitos acham que a divindade ou que a espiritualidade, né, não existe, que nós somos conduzidos pelo caos. Então, muitos estão desencantados. Mas nós temos que ter a humildade de reconhecer, porque presta atenção na sua vida. Quantas intuições você já não recebeu? Quantas decisões você não teve que tomar e você recebeu aquele pequena intuição? Presta bem atenção, analisa a tua vida, os momentos mais difíceis, as decisões maiores que você tinha que tomar.
Se não tinha alguma coisa que te intuía, que você pode chamar de consciência, que você pode chamar de cosmos, que você pode chamar de ego, superego, que você pode chamar de anjo da guarda, que você pode chamar de mentor, que você pode chamar de guia, mas você sabe que alguma coisa te conduziu a estar onde você está hoje. Algo acima do material, algo acima da esfera tocável, tangível, nos conduziu a estarmos onde estamos. E essa sede de eternidade, essa sede de plenitude, o pouco não nos basta, na verdade. Se a gente quer ser feliz, a gente quer ser feliz demais. Se a gente quer amar, a gente quer amar demais, a gente não quer amar pela metade. É que muitas coisas nos colocam para baixo, a gente vai perdendo a fé nessas coisas. E aqui é o que ele fala da oração. Porque a gente pede errado, nós já nos desencantamos da oração. Aí ele continua: não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Pedi em meu nome. Até agora não pedistes em meu nome. Pedi em meu nome. Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos: o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Quantos de nós não perdemos entes queridos, pessoas que amávamos e que amamos porque não estão mortas? Quantas pessoas não tiveram imprevistos na vida, percalços, foram mandadas embora de empregos, tiveram doenças horríveis, caíram na depressão, não se levantaram, se suicidaram? Quantos de nós não passamos por esses tormentos? E aí são essas coisas que nos minam a fé, que fazem com que sintamos que parece que não existe o depois, e que se ele existir, vai ser triste. E por isso o medo da morte, o medo do desconhecido depois. Mas ele insiste em repetir que o Divino Mestre, o Messias, né, esse homem maravilhoso, o Raboni da Galileia, pediu para pedir no nome dele, para que possamos entender. Para vocês entenderem um pouquinho mais, Jesus é essa grande figura da humanidade e não é a única, é claro, existem outras. A gente pode citar aqui Buda, Krishna, a gente pode citar até mesmo um Nelson Mandela, a gente pode citar um Mahatma Gandhi, podemos citar uma Teresa de Calcutá, pessoas grandes na humanidade, reconhecendo o valor milenar de Jesus que passou aqui na Terra há 2000 anos atrás, e que deixou um ensinamento espiritual que até hoje estamos tentando aprender, mas não é o único, tem outros também. Mas para nós reconhecemos esse Jesus como o Cristo, como o ungido, o enviado de Deus. Paulo de Tarso, em Filipenses capítulo 2, ele fala que, por sendo de essência divina, Cristo rebaixou-se a si mesmo em uma kenosis. A kenosis é exatamente essa palavra grega que significa queda, né? Ele se rebaixou, ele se dignou a se rebaixar humildemente, ele sendo de luz grande, um grande espírito de luz, ele ficou anos e anos se rebaixando a sua luz para poder caber dentro de um corpo, para poder nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. E ele é, segundo a tradição espiritual que nos trazem muitos autores, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Interessante, não é? Kardec dá alguns relances já no livro da Gênesis. E a gente tem em outros relatos também que Jesus é esse governador espiritual da Terra. Então ele tem essa necessidade de nos ensinar o caminho. Ele não precisava, mas ele quis vir. Ele quis descer, ele quis se encarnar dentro do ventre de uma mulher. Et verbum caro facto est. E o verbo se fez carne. Et habitavit in nobis. E habitou entre nós.
em nós, diz algumas traduções, veio habitar em nós, no mesmo Evangelho de João, no primeiro capítulo. Então, sendo assim, ele quis nos deixar falando assim: olha, eu estive lá, eu vim para cá e eu sei o caminho. Então, eu quero que vocês entrem por mim. Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O tempo inteiro, esse eu sou, que nos remete a Gênesis e a Êxodo, principalmente em Moisés, quando da sarça, daquele arbusto pegando fogo, veio uma voz e dizia: eu sou, te enviou. Yahvé. Yahvé, aquele nome, aquele tetragrama sagrado que não pode ser pronunciado pelos judeus. De tão santo que é o nome, né? Então ele nos acolheu quando recebeu a incumbência de governar esse planeta e ajudar todos os seus habitantes a evoluir. Essa é a missão de Jesus. Ele assumiu. Quando Deus escolheu ele para ser o governante da Terra, ele assumiu essa incumbência de ajudar a todos. Você está incluso. Você está inclusa neste auxílio de Jesus. Por isso mesmo, a alma crente convicta da própria fragilidade, ela deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Ao que concede, então, o mundo espiritual, o plano espiritual, esta alma que nós temos, essas essências manifestadas em forma extracorpórea, que nós sabemos que existe algo a mais do que a matéria, nós acreditamos nisso, eu espero que você também acredite nisso. Se nós acreditamos nisso, a gente precisa se perguntar, peraí, como eu estou pedindo? Eu peço porque eu necessito, na verdade? Se eu peço uma ajuda, é que eu estou necessitado. Alguns não se reconhecem necessitados e não conseguem pedir ajuda. Isso nas coisas materiais, isso no convívio social. Não é todo mundo que consegue ver, estou com um problema e preciso de ajuda. Então, analisando desse ponto de vista, espiritualmente, nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda, que nós somos necessitados, que nós somos mancos, nós somos coxos, somos cegos, e a gente precisa de ajuda. Porque sozinho nós não somos nada, a gente não vai para frente, a gente não se sustenta sozinho. Eu não consigo nem fazer o ar entrar nos meus pulmões, é automático isso. Não sou eu que escolho, é já automático desse corpo, desse mecanismo, desse instrumento. Não é verdade? Então, a gente tem que ver como é que está sendo a nossa rogativa, como você está pedindo, o que você está pedindo. Todo pedido deve estar em consonância com essa vontade do Pai. E por isso a gente tem o exemplo de Jesus. O que Jesus pedia? Quando ele estava quase para desfalecer, quando ele viu, quando ele se viu, né, na sua premonição, na sua visão, na sua clarevidência, né, como se chama em vários ambientes, não importa a nomenclatura, a sua clarevidência, vamos tomar aqui o termo mais espírita, ele sabia que ia ser crucificado quando ele estava no Horto das Oliveiras, suando sangue de agonia, e isso é comprovado fisicamente que pode acontecer. Muitos em Auschwitz passaram por isso antes da câmara de gás vir e asfixiá-los. Então, quando ele estava naquele momento supremo, ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, porque vai ser difícil isso daqui, porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. E foi o que Jesus ensinou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em todos os lugares, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha. Mas quando a gente pede, normalmente o que pedimos, né? Vamos um pouquinho para frente aqui para a gente poder entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Estará suplicando em nome do Cristo ou das suas vaidades, ou das vaidades do mundo, diz Emmanuel. Como que você está suplicando? Você está suplicando? Você está pedindo mesmo? Ou só uma oração assim, bom dia, obrigado, Senhor, por mais um dia, boa noite, obrigado pela família, pela vida, obrigado pelo Corinthians estar ganhando, obrigado pelo campeonato ter voltado, obrigado por não ter pego corona, né? Como que está sendo a sua oração?
Você está pedindo segundo as vaidades do mundo ou em nome do Cristo, sabendo quem é o Cristo? Não é simplesmente pedir o que você quer. Ô Jesus Cristo, eu quero ganhar R$ 1 milhão na Mega Sena. Está acumulando aí, eu quero ganhar a bolada da Mega Sena. Jesus, é em teu nome que eu peço. É assim que tem que pedir? É isso que é a transferência de pedir em nome de Jesus? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar o divino sol à poeira das inquietações terrenas. Olha só a mensagem de Emmanuel. Se você está falando da sua vaidade, se você está falando da sua necessidade egoística, se você está pedindo só pela sua saúde, até isso, está pedindo pela sua saúde, pela sua paz, presta bem atenção. Você está pedindo ali só pela sua família, mas você está esquecendo que existem desígnios divinos. Estou querendo a paz mundial. Jesus, ajuda-nos para que tenhamos paz mundial. Mas é o que? É concurso de Miss Universo agora? Não é simplesmente pedir o que você está fazendo para contribuir com a paz universal. Então vamos pedir primeiro a paz dentro de casa e o que você pode fazer para contribuir para essa paz dentro de casa. Depois você vai crescendo um pouquinho mais na sua petição. Não pede o inatingível. Vamos pedir segundo a nossa necessidade, sabendo que a guerra é necessária. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Olha a palavra de Jesus também. Eu vim trazer a guerra, no sentido, né, de ter a contenda para a nossa evolução, porque assim eu vou saber quem eu sou realmente. Se tiver tudo cinza, não vai existir mais nada. Tem que ser colorido, cada um tem a sua opinião, a gente vai chegar lá uma hora mais cedo ou mais tarde. Então, pedir para Jesus segundo as minhas necessidades é a mesma coisa que eu atirar poeira no sol. Eu não consigo, eu não vou atingir nunca. Eu não vou conseguir atingir o sol fazendo isso. E aí ele fala, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Então a oração não é eu que jogo poeira no sol, não é eu que com as minhas necessidades, a minha pequenez, fico jogando poeira, pedindo as minhas coisas, pedindo a minha necessidade, pedindo para mim, para mim, para mim. Ah, que eu consiga um bom emprego. Ah, que eu consiga um bom relacionamento. Que eu consiga, que eu possa, né? Que as pessoas ao meu redor, que esteja tudo bem aqui. Então, na verdade, é o contrário, é aceitar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, a forma certa de fazer a oração é pedir que eu tenha paciência para suportar quem está dentro da minha casa. E aí vai ter a ocasião para você provar a sua paciência, para você evoluir na sua paciência. Que eu tenha resignação para aceitar este momento que estamos vivendo, que eu não posso sair de casa, que eu não posso me expor a esse vírus. Eu preciso estar em comunhão com o que é o desígnio divino. Então, não é você atirar poeira ao sol, mas é você utilizar da luz que vem do sol, abrir o seu diamante e deixar o prisma divino iluminar todos os recantos da sua morada. Assim deveria ser o nosso pensamento segundo a oração. E aí eu quero ler para vocês o que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, 1862, se não me engano, na Inspiração dos Espíritos, no capítulo 27, se você quiser acompanhar aí, capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, é um pouquinho grande, mas é muito bom a gente ler. No item 22 das Instruções dos Espíritos, a gente tem aqui, no item 22, na metade do item 22, vou ler aqui para não ler tudo. Kardec fala assim: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Tem que ter o pedido da graça que você necessita. Mas de que necessitais em realidade. O que realmente você precisa. A gente pode pedir o que a gente precisa, mas o que você realmente precisa? Pensa bem.
Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas. Inútil pedir que vos abrevie as provas. Ah, que esse sofrimento acabe. Inútil. Que vos dê alegria e riqueza. Que eu seja feliz e tenha dinheiro. Inútil. Kardec. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos. Paciência, resignação e a fé. Aí ele dá 3 exemplos aqui, mas tem outras virtudes também. Paciência, como eu falei, vai vir a prova da paciência. Resignação, vai vir a prova. Você vai penar e você tem que se resignar. Tem que ser resiliente, a palavra de hoje, né? Todo mundo usa essa palavra. Tem que ser resiliente, né? Tem que se adaptar. Pedir fé. E aí pedir fé é você colocar em prova, porque o que é a fé? Acreditar naquilo que você não vê, em palavras muito grosseiras. Continuando. Não digais como muitos fazem. Não vale a pena orar, porquanto Deus não atende. Né? Eu pedi aí, ó, para ganhar na Mega Sena, até hoje não ganhei. Que é o que, na maioria dos casos, pedir a Deus? O que você está pedindo a Deus? Já vos tende lembrado de perdidos a vossa melhoria moral? Por isso que ele fala. Resignação, paciência, fé. Melhoria moral, o seu espírito é eterno, o seu corpo vai passar. O que você precisa, do que você vai levar, a gente já viu aqui em outras lições, o que você leva é aquilo que o seu espírito comporta. Não é nada de físico, nada de material. Ó não, bem poucas vezes o tendes feito, pedir a vossa melhoria moral. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Olha só. A gente sabe que o que parece ser injustiça é misericórdia de Deus. O que parece ser falta de amor, falta de olhar divino, na verdade, é Deus permitindo que reparemos os nossos erros. Porque nós erramos, e muito. E estamos tendo a oportunidade agora. Porque por mais que a vida do homem fosse longa, uma vida só não bastaria para ser perfeito. Seria mediocridade exigir que uma vida só seria o bastante para que fôssemos perfeitos. Seria contradição de Deus. E quem não teve a oportunidade de ter? Simplesmente é santo? Simplesmente é anjinho no céu? A criancinha morreu lá com 2 meses de idade, com as dificuldades de respirar, e agora ela é um anjinho no céu. Porque o exemplo dela ajudou a muitos, né? Mas ela não teve a prova dela. E você está tendo a sua prova aí, passando por várias dificuldades, é justo? É equivalente? Vamos pensar um pouquinho. Vamos estudar. E aí a gente fala que Deus não se ocupa da gente porque Ele não escuta as nossas preces. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos como ponto de partida dos males de que vos queixais. Se a gente parar para perceber, na verdade, todos os nossos problemas começaram por causa de nós mesmos. Os culpados dos nossos problemas somos nós mesmos. Não são os terceiros, não é Deus brincando com você. Nós somos os culpados das nossas mazelas. E a gente tem que recuperar isso, tem que ir atrás. Pedi, pois, antes de tudo que vos possais melhorar, e vereis que a torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Pedi, então, o vosso bem moral, o vosso bem espiritual, as virtudes, que as provas vão vir, as expiações vão vir, o crisol vai passar, a gente tem que passar pelo fogo do crisol, para a gente poder se purificar. E aí a gente vai alcançar este lugar. Pedindo por meio de Jesus. Para finalizar aqui, gente, já passei bastante. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor, sublime, encontraremos o gozo perfeito, a infinita alegria. Só o infinito pode preencher a tua alma. Lembra disso, só o infinito pode preencher a tua alma. Não vai ser ninguém terrenamente que vai preencher esse vazio que você sente dentro de você. Observa as circunstâncias da tua prece. Como que você pede? Como pedes? Em nome do mundo ou em nome de Jesus? Você está pedindo as coisas para angariar coisas do mundo ou angariar
Bens espirituais. O que se revela desanimado com a oração, aquele que não acredita na prece, aquele que não acredita na oração, confessa a infantilidade das suas rogativas. Olha só, se você está cansado de orar e não ser atendido, quer dizer que você não está orando bem, quer dizer que você não está sendo, quer dizer que você está sendo infantil nas suas rogativas. Precisamos crescer. A gente viu uma outra lição aqui intitulada Meninos, meninos espirituais, né? Nós somos crianças, precisamos de leitinho, a gente não está pronto ainda para comer substância sólida. Para finalizar, gente, eu queria deixar com vocês uma frase de uma monja carmelitana, Teresa de Lisieux, monja francesa de 1800, e ela morreu com 24 anos de tuberculose, e ela deixou um livro bem legal da história da alma dela, e ela falava o que era oração para ela. E ela disse assim: para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido ao céu. É um grito de agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento quanto do meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, é algo sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. A preghiera é um slancio del cuore. A oração, então, é esse impulso do coração que me eleva a alma, tanto na alegria quanto na dor. E a gente fica aqui com essa lição, então, para nós hoje. Como pedimos? Como estamos pedindo? Ok? Muito obrigado. Vamos fazer agora as nossas vibrações, as nossas orações no final, a fluidificação da água e receber esse passe espiritual, acreditando no que pedimos. Isso é ter fé, acreditar no que pedimos, ok? Te convido então mais uma vez a se acomodar aí na sua cadeira, no sofá, onde você estiver, abaixar o volume do rádio, da TV, de tudo que estiver te atrapalhando agora, procurar um pouco mais de silêncio, porque o silêncio instiga, o silêncio fala, o silêncio faz barulho, incomoda, porque não estamos acostumados. Se você se sentir mais à vontade, feche os teus olhos, respira profundamente, relaxa os teus braços sobre o teu corpo, e eleva os teus pensamentos nas melhores vibrações de sentimento que você tiver. Vamos assim vibrando amor, paz, e harmonia e fraternidade, equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vai se deixando entrar enquanto eu vou falando aqui, vai simplesmente elevando os teus pensamentos, vai deixando ele ir a lugares altos, a lugares nobres, a lugares de luz. Entra nessa faixa de sintonia da minha voz e se deixa conduzir. Vamos vibrar pela paz mundial, pela expansão do Evangelho em todos os povos, em todos os lares e corações, para que um dia haja essa única religião, essa única verdade que é o amor. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar nos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e nas cadeias espirituais. Vamos vibrar amor, a harmonia, a aceitação da nova morada, aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando à realidade do plano físico. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia e equilíbrio, saúde e força de vontade para se melhorar, fé em Deus e em Jesus, a todos os nossos irmãos que estão doentes, seja doentes desse Covid, seja da depressão, seja qualquer outro tipo de doença, vamos vibrar por todos esses irmãos e irmãs que se encontrem nos leitos de hospitais, em pronto-socorros ou em casa de saúde, em asilos, orfanatos ou até mesmo em seus próprios lares. Vamos colocar todos eles em nossas orações e nossas vibrações.
Vamos pedir agora neste momento à equipe espiritual que nos auxilie, colocando o fluido necessário em nossa água, para que possa ter o elemento material que nos auxilie na nossa doença, para que possa ter a energia necessária que nos auxilie na nossa dificuldade moral e espiritual, para que ao bebê-la nós possamos nos sentir revigorados, revitalizados. E neste momento, então, nós vamos pedir à equipe espiritual que nos auxilie, para que nós possamos receber esse passe espiritual de limpeza e purificação à distância. Aí onde você está, aqui onde eu estou, deixa essa equipe espiritual adentrar a tua casa, o recinto onde você estiver, que possa limpar todos os fluidos deletérios, para que possamos nos sentir, então, renovados. Então vamos solicitar humildemente a Deus e a Jesus, o nosso medianeiro, bem como aos nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, que façam em nós esse tratamento espiritual que estamos necessitando nessa fase da nossa vida, através de um passe espiritual. E a gente vai se sentir curado e energizado, tranquilizado, por meio desses fluidos balsâmicos, soníferos, que estão neste momento nos energizando e curando os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos nesta oração singela por mais esta noite. Se você estiver ouvindo em qualquer outro horário, por mais este dia, agradecemos por estarmos vivos e por podermos participar das alegrias infinitas e eternas. Pois sabemos que somos muito mais do que somos hoje. Agradecidos por tanta inspiração, por tanto auxílio, e que nós possamos nos deixar conduzir por esse amor que nos toca, por esse amor que nos contagia, e que possamos levar a muitas outras pessoas tudo isso que recebemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente, pela participação de vocês, por estarmos juntos. Vou tomar aqui um pouquinho da água fluidificada. Muito bom, não é verdade? Eita! Gente, eu vi uma hora aqui, eu acho que tinha umas 55, 56 pessoas online, fora as que está todo mundo junto aí. Isso é muito legal da gente estar participando. A gente fica muito feliz, realmente. Vou dar aqui uns oizinhos final. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e que possamos estar juntos aí mais uma vez no domingo, na semana que vem também, ok? Deixa eu ver aqui até onde eu consigo voltar para a gente poder dar uns oizinhos. A Angelina tinha falado, a Patrícia, o Robério, a Leonice, a Rita Avelino, a Tereza Alves, da Gejano Boa Noite, a Leonice, amém. A minha tia Márcia aí, a Cris Damasceno, é o que mais estou pedindo para Deus é paciência, misericórdia. Vai ter as provas das paciências, hein, tia? Tá pedindo, agora vai vir, ó, vai colocar na sua frente a ocasião de você treinar a sua paciência, porque não vem do nada. Você tem que treinar ela. É igual na escola, você vai estudando, aí vai ter a provinha para você ver se você aprendeu. Então, as ocasiões vão acontecer. Espero que você esteja preparada quando vier. Tá pedindo, vai ser dado. Rita Avelino, Breno, gratidão. Preciso de saúde. A gente pede, com certeza. Mas não nos esqueçamos nunca que, primeiro, seja feita a vontade de Deus. É difícil de aceitar, às vezes, a vontade de Deus, mas é o melhor para a gente. Gratidão pelo aprendizado, Patrícia. Muito perigosa essa palavra resiliência. É verdade, tia. Muito perigo, porque não é fácil. A gente não quer
ser resiliente, né? A minha mãezona deu um oizinho aí, mãe. Boa noite, sua bênção. Leonice, a Elza, a Cris, gratidão a Jesus. A Irã, gratidão infinita, muita paz e luz a todos. Amém. O Cássio Ronaldo colocou aqui: minhas maiores vitórias eu venci em silêncio. Não tinha uma multidão aplaudindo, mas tinha Deus me honrando. Doar é receber. Amém. Sempre forte, senhor Cássio. A gente tem que ler e reler aqui várias vezes e comentar com as pessoas que nós gostamos, porque é muito bom, realmente, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Robério, a minha mãezona, a Terezinha Nunes, a Márcia, gratidão, a Terezinha também, a Leonice, Patrícia, assim seja, graças a Deus e a Jesus, a tia Rô aí, a Rosana, gratidão, excelente reflexão, obrigada, boa noite, que Jesus abençoe a todos. O Alessandro Aloy colocou aqui, esse super fã da Página do Caminho, obrigado meu amigo Breno e a todos, ótima leitura e pela palestra, forte abraço. Eu que agradeço a participação, Alessandro. Carlos Oliveira, excelente estudo, gratidão. É reflexão, é estudo, a gente precisa. Espíritas, amai-vos antes de tudo, segundo instruí-vos, foi o pedido aí do Kardec, segundo a inspiração dos Espíritos. Leonice, já estou aqui em São Paulo, que legal, Leonice. Olha, a gente esteve aí, Itanhaém, Mongaguá, Paraná, Fortaleza, tivemos vários lugares, hein? Que legal. Jundiaí, eu sei que tem a tia Lu aí, né? A Ivonete, boa noite, meu querido. A Luzia, boa noite, excelente live. A Luzia e o Delvio, que legal, tá vendo? Eu pedi aí para vocês falarem com quem que vocês estavam. Vocês estavam com mais alguém em casa, isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ver vocês. Deixa eu ver quem mais. Regina Mobará, gratidão a Jesus por tantas bênçãos. Gratidão, realmente. Sabrina, boa noite desde o Uruguai. Nossa, não acredito. Olha aí, venceu, hein? Ganhou lá do Uruguai. É isso mesmo? Que legal, Sabrina. A gente fica muito feliz. Que tal? Passa. Leonice, Rosângela, Paim, estava precisando, gratidão, a gente precisa, né? A gente precisa mudar a chavinha ali para a gente entender como é que é a nossa oração. Que estamos pedindo. Silvana Damasceno, Deus abençoe muito, meu filho. Valeu, mãezona. Boa noite, tia Márcia. Para de mandar figurinha, tia. Deus do céu. Senildo, obrigado e gratidão. Estamos distante aqui em Campina Grande, Paraíba, mas sempre orando junto, eu e a Lu Santos, família sempre em oração. Olha aí, Senildo, lá da Paraíba, que legal, gente. Olha, Uruguai, Paraíba, Fortaleza, Paraná e o litoral de São Paulo. Olha o pessoal tudo aqui na capital, né? Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. A gente fica muito feliz. Renata Crê, Jesus abençoe, muito bom. A tia Rê, valeu. Domingão a gente vai ter aí, mais uma vez, continuando com a tia Rê, um assunto muito legal. A gente vai ver sobre os vivos do além, os mortos-vivos, os vivos do além. Jesus falando com Moisés e Elias. Quando que foi? Como que foi? Se você está curioso para saber como foi, quando foi, a gente vai ver aí domingão às 20h20 com a tia Rê, com a Renata. Estou pedindo sabedoria para ter a sabedoria de Deus, Marilene. Muito bem, foi o que Salomão pediu. Entre todas as coisas que Deus falou para ele que ele podia escolher, ele pediu sabedoria, e foi um dos homens mais sábios do seu tempo. Décio, gratidão, gratidão, gratidão. Gustavo Rapiera, Sabrina, minha filha. Olha aí que legal, tá vendo? A família aí se conectando, de longe, perto e longe. Obrigado, então, gente, mais uma vez, por toda a participação, por todo o carinho, por todas as lembranças que vocês estão tendo. Vamos fazer as nossas vibrações para quem necessita. Até a próxima, então, a gente se encontra aqui. Obrigadão, valeu, fui!